Enquanto você abre comigo a sua Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 12, eu quero lembrar você da nossa campanha de quarta-feira, que nós vamos falar sobre 7 condições para que sejamos abençoados, né? Então, nós vamos falar sobre 7 situações, falamos a semana passada, e elas serão repetidas de forma diferente nos 7 primeiros dias do ano de 2018, tá? 2 Coríntios capítulo 12, amém? Versículo de número 1. 2 Coríntios 12, 1. Vamos falar agora de uma pessoa muito querida por Deus. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Podemos assentar. Paulo estava passando uma situação muito difícil em uma igreja que ele amava muito, a igreja de Corinto. E ele amava muito essa igreja e ele falava que vou deixar-me gastar por amor a vocês. E levantou-se alguns mestres, eu vou passar por isso rapidamente, só você entender o que está acontecendo. Levantou-se alguns mestres na igreja para difamar Paulo, para contestar o apostolado dele, tá? E o que acontece? Acontece que Paulo era legitimamente apóstolo, escolhido por Deus. Mas levantou-se uma contenda na igreja de Corinto, querendo difamar Paulo por causa das situações que ele vivia. Ora cadeia, ora perseguição, ora isso, ora aquilo. E uma igreja que está em ascensão, quem que vai ter um pastor, quem que vai querer um pastor perseguido? Não é verdade? A igreja queria, tipo assim, fazer uma troca, né? Vamos querer outros líderes, vamos querer outra liderança, que não tem tantas situações complexas, né? Então, Paulo se vê em uma situação que ele tem que se defender. Só que Paulo não gosta disso, nem gostava disso. Então, a Bíblia diz assim, olha, eu quero ler com vocês o versículo 11, para depois voltar. Ele diz, fui nécio em me gloriar. Vós me constrangestes, ou seja, tudo isso que eu falei, tudo isso que eu estou buscando no meio de vocês, foi puro constrangimento, não é por vontade própria. Eu não queria ter que falar de quem eu sou, do que eu fiz, das perseguições. Não queria. Eu não preciso disso. Eu não preciso que vocês... que eu tenha que me afirmar, que me autoafirmar diante de vocês. Aí ele continua dizendo assim, porque eu devia ter sido louvado por vocês. Paulo diz, quem deveria ter me elogiado era vocês. Quando alguém chegasse até vocês e confrontasse o meu apostolado, quem deveria me defender seriam vocês. Vocês que deveriam defender meu apostolado. Vocês que deveriam defender a minha vida. Agora eu estou aqui me defendendo para vocês. Vocês me conhecem. Vocês conhecem o meu coração. Vocês sabem quem eu sou. Aí ele cobra da igreja de Corinto dizendo, vocês deveriam me defender. Vocês deveriam estar ao meu lado. Aí ele continua dizendo assim, porque eu deveria ter sido louvado por vocês, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E ainda não sou. Ainda que não sou. Ou seja, eu não sou menor que ninguém. Não sou menor que Pedro, não sou menor que Tiago, eu não sou menor que ninguém. Deus me escolheu e Ele me levantou. E eu estou aqui defendendo o meu apostolado porque vocês são uma igreja que não me defenderam. Essa era a situação do versículo que vamos ler agora. Ele foi arrebatado até o terceiro céu e ele não podia falar daquilo que viu. E Deus conhecia Paulo. E para que Paulo não caísse numa ciranda, para que Paulo não caísse em tentação, Deus faz um favor para Paulo.
a bênção chamada um espinho na carne. Paulo era alguém privilegiado, porque ele tinha uma comunhão muito estreitada com Deus. E Deus dá a ele uma visão arrebatadora, que eu e nem você sabemos somente na eternidade. E a Bíblia diz que Deus faz um favor para Paulo. Deus coloca nele um espinho na carne, que eu não sei o que é, nem vou deduzir, nem você. A questão é que ele coloca o espinho na carne como bofetadas de Satanás. Você imagina Paulo numa situação dessa complexa com a igreja, sem um espinho na carne? Imagina, uma igreja levando em dúvida seu apostolado, uma igreja dando ouvido a falsos mestres, uma igreja não defendendo o apóstolo Paulo, uma igreja formada por ele, educada por ele, não valorizando. Você conhecendo um pouquinho o temperamento de Paulo, não ia sobrar nem pena. Eu quero dizer uma coisa para você, que Deus, em sua infinita misericórdia, manda um espinho na carne de Paulo. A Bíblia diz no versículo 7, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ou seja, eu tenho um limite. Eu posso ir até ali. Depois dali, Deus me puxa. Eu não tenho condições de me exaltar por tudo aquilo que eu tenho visto, vivido e sabido. Porque eu tenho algo em mim que me traz constrangimento. Que me lembre da minha humanidade, que me lembre da minha miséria. Continuando. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Eu orei 3 vezes para ficar livre desse espinho. E o Senhor me disse, Paulo, a minha graça te basta. Contenta-me com a minha graça. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você conhecerá o meu poder, independente se você estiver bem ou fraco. De boa vontade, ele diz, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, sou forte. Diga, abençoados os espinhos na carne. Quero que você vá comigo em 2 Samuel capítulo 11. Deus, com seu zelo e cuidado soberano por Paulo, manda um espinho na carne para que Paulo não se ensoberbeça e não se glorie. Para que os conflitos mal resolvidos em Paulo ficassem totalmente detidos. Pastora, por que Deus manda um espinho na carne para Paulo? Porque Deus amava muito ele. Porque Deus podia não ter dado e deixá-lo na banguela. Por que as situações difíceis acontecem na sua vida? Porque os embates, porque os desafios, porque as situações que estão sempre te alertando para te dizer, ó, você é humano, você precisa de Deus, você precisa orar, você precisa ir à igreja, você precisa buscar o Senhor. Por quê? Por causa do amor do Senhor. Quem não é interessante, Deus solta na banguela. Agora, quando nós somos interessantes para Deus, quando somos um presente do Pai para Jesus, existe o quê? Situações desconfortáveis, onde nós conseguimos chegar diante do altar do Senhor. Então, o que eu quero que você entenda, que quando você passa por situações, que o objetivo delas é te levar para perto de Deus, não reclame, a graça dele te basta. Porque o poder dele vai ser aperfeiçoado na sua fraqueza. Se não fosse aquela situação onde a minha alma estaria hoje. Se não fosse aquele problema, você diz, se não fosse a intervenção de Deus, eu quero falar para você sobre conflitos não resolvidos, por falta de não enfrentar adequadamente o problema. Você sabe como que você enfrenta um problema? Você sabe como você enfrenta um desafio? Não é dizendo, eu vou eleger o culpado.
culpado de 30, culpado de 40, culpado de 10, culpado de 5, fragmentação. Não é assim que se enfrenta problemas. Se enfrenta problemas e desafios quando você olha para o espelho Cristo, como Paulo diz, eu sou o responsável. E aí, então, você vai se olhar, você vai se observar, você vai se curar. Quando não se acontece isso, quando pessoas passam por problemas desde a infância e não resolvem os seus conflitos, elas vão amontoando dentro de si conflitos não resolvidos, desenvolvendo algumas etnias emocionais que vão ramificar lá na frente. Diga assim, essa mensagem é para crente. Ou seja, pessoas que têm experiências com Deus. Eu quero falar de uma pessoa muito importante na minha história e na sua história, como um herói, Davi. Eu quero falar dos conflitos mal resolvidos de Davi. Em primeiro lugar, quero falar do primeiro conflito dele. Perfil contraditório para a época. Época de guerra. Perfil, altura, bravura, ferocidade. Perfil adequado para a época. Esse era o perfil adequado. Perfil de Davi, gentil presença, educado e músico. Não tinha perfil para a época. Consequentemente, não foi convidado para a própria unção. Ninguém convidou ele para a própria unção. E ele foi o último a chegar na própria unção. Não porque perdeu o horário, porque foi convocado por Deus. Ele nem para a própria unção foi convocado. Conflitos emocionais. Aí você baseia rejeição, baixo autoestima, dissociação e assim vai. Separação da família. Observando. Diante do gigante, irmão. Mas o que é isso agora? Perseguido, rotulado. Convidado para casar com a filha do rei. Mas eu sou pobre, eu sou desprezível. E assim você observa algumas conotações de Davi negativas. Enfim, Davi teve alguns conflitos emocionais não resolvidos. Consequência? Vamos analisar o primeiro ponto de consequência. Conflitos emocionais não resolvidos geram soberba. Conflitos emocionais não resolvidos geram soberba. Pastor, o que é conflito emocional não resolvido? Tudo que você viveu de agora, 8 horas, até gestação, são conflitos emocionais não resolvidos se existem coisas que não estão de acordo, ou ajustadas, ou assentadas na sua vida. Tudo será conflitos emocionais. Conflitos emocionais se resolvem. De que maneira? No altar do Senhor. Confessando, colocando para fora. Primeiro sintoma dos conflitos emocionais é desordens sintomáticas. Você começa a ser crente e aprender que não pode cobiçar, mas você cobiça. Você é crente e você aprende que você não pode, por exemplo, ser malicioso. E você se pega sendo malicioso. Você começa a ter uma desordem sintomática. Você sabe que não deve, mas seu coração não obedece. Você sabe que não pode, mas sua alma não obedece. Isso é sintoma de conflitos emocionais não resolvidos. Você está contrariando o conhecimento recebido. Seu coração não acompanha a informação recebida. Você sabe que é verdade, você sabe que é o melhor para você, você sabe que é a vontade de Deus, mas o seu coração fala mais alto e seu coração se levanta contra aquela regra, contra aquela ordenança. Então você terá uma vida onde seus sentimentos irão boicotar a sua história, boicotar a sua vida. Você começa a ter uma desordem de sentimentos. Você pensa uma coisa e sente outra. Pensa uma coisa e sente outra. Você sabe que não pode ficar com raiva, mas você fica. Você sabe que não pode ficar magoado, mas você se magoa. Por quê? Porque você tem lá atrás um conflito emocional com alguém que não resolveu. Então, primeira característica.
que você percebe. Então, nós vamos nos nortear. Desordens sintomáticas. Davi sabia. Qual era o mandamento? Não cobice a mulher alheia. Não cobice a ovelha do seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Capítulo 11, versículo de número 10. Não. Capítulo 11, versículo de número 3. A mulher era muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Ele olha ela se banhando e ela é linda, mas ela é mulher de outro homem. A informação que ele recebe não consegue aplacar a cobiça dele. Você pode engolir a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Você pode 24 horas ficar recitando o versículo bíblico. Se você tiver conflitos não resolvidos, na hora que você pescar, ou pestanejar, ou sonhar, você vai pecar. Não tem para onde correr. O que é que nós precisamos entender? Que nós precisamos resolver a problemática do nosso coração. Precisamos resolver as nossas pendências diante do Senhor. Eu sofro, você diz, de rejeição, de soberba, eu sofro de timidez, E aí você vai se identificando, conforme a palavra vai te norteando. Porque a própria palavra, ela vai te dirigindo. Ei, pastora, não sei. Sabe sim. Sabe. Todos nós sabemos quais são as nossas fraquezas e as nossas debilidades. Todos nós sabemos. Por quê? Porque essa é a função do Evangelho. Esse é o papel do Evangelho. Mas o que acontece? Acontece que é muito mais fácil para nós fingirmos que nós não enxergamos. Mas o quê? As nossas pendências emocionais, elas vão se transformar em obras. E aí nós vamos vivenciá-las. Nós vamos nos deparar diante delas. Então, o que eu e você precisamos entender... Essa desordem de sentimentos, essa desordem de você saber o que tem que fazer e não conseguir, isso são conflitos não resolvidos que estão dentro de você. Davi sabia que a mulher era de outro, mas isso não o deteve. Por quê? Porque ele tinha coisas aqui dentro que ele não havia resolvido. Bem-aventurado o espinho na carne de Paulo. Quais são os efeitos desses conflitos não resolvidos? Por exemplo, vamos falar sobre a sua felicidade. Quando você está feliz e abençoado. Quais são os efeitos dos conflitos não resolvidos? Das suas mazelas e as suas misérias. Negligência. O crente, com conflito não resolvido, enfiado debaixo do tapete, quando ele é abençoado, ele é abduzidão. Ele está frio espiritualmente, ele quase não vem na igreja, ele quase não ora, ele quase não lê a Bíblia, mas para ele está tudo bem, porque se ele está abençoado, para ele está bom. Quais são os efeitos dos conflitos emocionais não resolvidos? Da sua cura, a cura do seu coração, a transparência da sua vida. Qualquer conforto te deixa confortável. Qual é o sintoma do crente? Quando ele está com seus conflitos em dia, colocando diante do Senhor, como Tiago recomenda, confesse a sua miséria, pranteia, chora. Sou um pecador, Deus, eu tenho miséria. Qual é o sintoma de um crente cujos conflitos estão no altar? O quebrantamento independente de bem ou mal. Se ele está feliz, tanto faz. Se ele está triste, tanto faz. Se o Espírito Santo mostrar para ele a pendência, ele está chorando. Você está chorando por quê? Está tudo bem? Não, está tudo bem. Aos seus olhos aqui dentro, meu irmão, o negócio está um caos. Quais são os efeitos dos conflitos não resolvidos sobre o bem-estar e o conforto? Negligência. Sobre a conquista. Quando você está na fase de conquista, eu posso. Foi o que aconteceu com Davi. Davi estava bem, confortavelmente, tá? Feliz, negligente. Você sabia que o mandamento para o rei era ele ler a escritura todo dia, e fazer uma escritura só para si, reescrever. Se ele tivesse lido a escritura e tivesse reescrito, quem sabe os 10 mandamentos, ele não teria pecado. Mas conforto, bem-estar, não é verdade?
Os efeitos dos conflitos que você não digeriu na sua vida irão transformar você num bom vivan ou numa boa vivan. Você vai se deleitar no conforto. Vai te causar negligência. Na conquista, você vai sentir-se poderoso, soberba. E na força. O que vai acontecer com a sua força se você não consagra os seus emocionais? Você vai usá-la para o mal. Foi o que Davi fez. Na felicidade ele foi negligente. Na conquista, eu posso tomar essa mulher. Eu posso. Mas ela é de outro. Informação recebida, mas eu posso. E na força? A força, o que ele fez com a força? Mandou matar Urias. Lembra de Davi naquela força? Usando contra o leão e o urso? Lembra? Estratégia, maneiras. Vencia o leão e vencia o urso. Naquela hora ele precisava de força. Aqui, ele usa a força dele para poder mandar matar Urias. Então, se você tem conflitos não resolvidos, o seu bem-estar te fará negligente. A sua conquista te fará soberbo. E a sua força será usada contra você. Dá para entender? Ou seja, você trabalhará para o seu mal. Você trabalhará para a sua decadência. Bom, terceira situação. Conflitos não resolvidos infligem danos à personalidade. Você não consegue ter uma personalidade constante. Você não consegue ter uma personalidade à altura da Escritura. Sua personalidade é variável, condicionada com o que você está vivendo. Se você está vivendo uma boa fase, se você está vivendo uma má fase, danos à sua personalidade, ou seja, você não tem identidade. Sua personalidade é condicionada segundo aquilo que você vive. Se está tudo bem, você é alegre. Se não está, você é triste. Se deu errado, você está nervoso. Se deu certo, entusiasmado. Conflitos não resolvidos traz danos à personalidade. Davi não era aquilo que você vê quando ele peca com Batseba. Ele não era isso aqui. Você está vendo aqui uma pessoa iníqua. Por isso ele ora em Salmo 51, Senhor, o meu pecado é minha iniquidade. Essa pessoa aqui não era Davi. Mas o que acontece? Conflitos que são escanteados e não resolvidos, levantam, são levantados, são condicionados e mexem com a sua personalidade. Você começa a manifestar coisas negativas e ruins. Você ama alguém, não consegue tratar bem. Você gosta das pessoas, mas você começa a boicotar. Nós poderíamos falar de conflitos emocionais de vários personagens bíblicos. Por exemplo, Jacó. Jacó teve conflitos emocionais onde ele mesmo não conseguia resolver a própria rejeição, a própria situação mal resolvida com o pai. Agora nós vemos no caso de Davi, que as nossas informações são superficiais. Mas o que nós vemos no pecado dele, nós vemos uma pessoa que não conseguiu lidar com a própria fraqueza e com a própria debilidade. Foi um pecado? Não, foi um pecado muito grande que ele cometeu. Tão grande que Deus diz para ele, nunca mais, vai ser para sempre. Nunca mais a espada se aparta da sua casa. Nunca mais. A questão é, danos em personalidade. Quais são os danos que os conflitos não resolvidos trouxeram à sua personalidade? Realmente, será que nós podemos continuar medrosos, inseguros, tímidos, soberbos, arrogantes, dissociados? Será que nós podemos continuar da maneira que nós estamos, não valorizando o Evangelho e permitindo que o Evangelho faça essa mudança dentro do nosso ser?
quanto tempo que você está na igreja lutando contra uma ira, uma característica na sua personalidade. Quanto tempo que você faz apelo, participa de campanha e ora e não muda. Você não vê mudança em você. Por quê? O porquê essas mudanças são inviáveis. Você não vai consegui-las, porque você precisa desnudar-se diante de Deus. Você precisa confessar a Deus, por meio do quê? Da obra do Espírito Santo dentro da sua vida. Você olha e analisa: Deus, por que eu sou inseguro? Por que eu sou soberbo? Deus, por que o Espírito Santo que conhece você vai trazer à tona os seus conflitos que não foram resolvidos? Se você querer viver bem diante de Deus sem resolver conflitos, é a mesma coisa que você querer construir um prédio de 5 andares pelo último andar. Quantos crentes estão dentro da igreja tentando construir prédios pelo último andar, não entendendo que tem que ter o alicerce? Quais são os seus conflitos que você não resolveu na sua vida, que ainda está pendente? Por que Davi quis Batseba, a esposa do outro? Por quê? Porque naquele momento ele estava cheio. Cheio. Ele estava muito feliz, muito contente, muito confortável. Então, naquele momento, ele foi negligente. Ele estava totalmente se sentindo forte e ele estava só conquistando. Era a melhor época do reino e do governo dele, da milícia. Então fez com que ele tomasse essa atitude. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você não se conhecer, se você não investir um tempo para conhecer-te, para analisar-te, como o próprio Paulo diz, examinai a vós mesmos. Se você não parar para olhar para você, que é onde Deus habita, sua vida será uma sucessão de traição e elas serão uma traição em cima da outra que você vai cometer contra você mesmo. Quais são suas fraquezas? Quais são suas debilidades? Por quê? Elas têm respostas, elas têm causa. Você não vive cobiçando coisas, mulheres e homens em vão. Alguma coisa faltou lá atrás. Alguma coisa deu errado lá atrás. Você não é irado, revoltado à toa. Alguma coisa deu errado lá atrás. Você não é frívola e vulgar à toa. Alguma coisa está te faltando hoje e faltou lá atrás. Você não é inseguro à toa. Alguma coisa faltou lá atrás. Seu medo não é em vão. Alguma coisa faltou lá atrás. Essa sua dependência do ser humano não nasceu do nada. Alguma coisa, o seu apreço pelo dinheiro, a sua cobiça por ter, alguma coisa aconteceu. Você foi privado de alguma coisa lá atrás. E você acha que isso é passado? Como que é passado? Olha aí o passado de Davi vindo à tona. Destruindo a vida familiar, destruindo a vida espiritual, destruindo a vida emocional dele. Como que é passado? Se está todos os dias estampados na sua face. E você diz, eu não consigo. Como é que você olha para a sua dificuldade de perdoar uma pessoa e demora meses e semanas para perdoar e você acha que isso é normal? De onde vem essa avareza? Esse medo, essa sua insegurança, de onde é que vem? Quando você se potencializa, você se sente absoluto. De onde isso vem? O que nós não conseguimos entender é que o Evangelho foi enviado a seres humanos. Não para nos dar uma vida por fora, mas por dar uma vida por dentro, transformada. Você precisa se conhecer. Você precisa olhar para as suas atitudes e poder se conhecer. Existem pessoas que dizem, eu quero conhecer tanto a Deus. Deus fala, não precisa me conhecer não, conhece você mesmo. Conhece você mesmo, porque pouco a pouco eu vou me manifestar em você. E você vai poder me conhecer pela minha obra e pelo meu trabalho em você. Porque conhecer racionalmente, conhecer de letra, o Senhor diz, muito obrigado, eu não quero.
Eu quero que vocês me conheçam, habitando dentro de vocês, morando dentro de vocês, transformando a mente de vocês, a alma de vocês. Cite 3 defeitos seus. Cite 3 fraquezas e debilidades suas. Cite 2 automutilações que você faz. Descreva 2 boicotes que você está fazendo contra o seu futuro. Tudo isso está acontecendo agora, nesse exato momento. E nós estamos desapercebidos. Hein? Descreva o seu comportamento fora da ótica própria, como as pessoas estão te enxergando. Descreva a sua timidez, descreva o seu medo, descreva a sua negligência, descreva os seus exageros. Quem é você? Pergunta básica, que eu faço na maioria dos atendimentos. Quem você é, quem foi, quem você será? Básica. Quem é você hoje? Quem foi você? O que o seu eu de hoje vai fazer no seu eu de amanhã? O que ele vai repercutir lá na frente? Por que você não produz mais do que quer produzir? O que está te impedindo? Quais são as mazelas? Quais são as debilidades? Quais são as suas fraquezas? O porquê que você julga as pessoas? O porquê que você vive do lado de fora condenando pessoas? Tudo isso tem resposta, mas ninguém quer ir atrás da resposta e ninguém quer saber também de pergunta. Por que você traiu? Tem resposta para isso? Por que você traiu? Por que você é alguém viciado em sexo? Por que o sexo para você é a sua maior fonte de prazer? Tem resposta para isso. Mas onde estão os homens e mulheres e jovens que estão dispostos a procurar a resposta? Engraçado que se o médico diz para você sobre uma doença que você tem, se você tem condições, você vai até fora do Brasil para descobrir a cura. Mas e a cura para a sua alma? Você não precisa ir fora do Brasil. Você precisa estar em Deus para descobrir a cura. Conflitos não resolvidos abalam a personalidade. Você não consegue ter personalidade. Você é o que vive. Dissociação do projeto da vida. Davi tinha um projeto desde a infância, pelas lutas, pelas batalhas, ser um vencedor. Davi, com um ato, se torna um dos maiores perdedores da Bíblia. Por quê? Porque ele não estava em abstinência sexual há 1 ano. Porque ele não estava em abstinência sexual há 2 anos. Poderia ser compreensível. Ele é um dos maiores perdedores da Bíblia, porque ele podia ter a mulher que ele quisesse. Mas ele quis a mulher do outro. O problema de Davi é o problema de muitos crentes. Eles estão em dissociação. Você está separado do projeto chamado vida. Você começa a viver segundo o que você gosta, segundo o que te dá prazer, segundo aquilo que é conveniente, aquilo que você quer. Você começa a distanciar-se do projeto chamado vida e sucesso. Você começa a trair a você mesmo. Davi foi dissociado do projeto chamado vida. Por quê? Porque seus sentimentos vão te trair. Seus sentimentos vão te trair. Somos atraídos pela fermentação dos nossos conflitos. Nós optamos pelas migalhas ao invés de nos assentarmos à mesa. É isso que é a dissociação do projeto da vida. O homem perde o casamento, a mulher perde o casamento, perde os filhos, perde a vida, perde o futuro, perde a bênção de Deus, perde. Por quê? Porque os conflitos que deveriam ser colocados diante de Deus, as situações que deveriam resolver. Você vê, eu estou pregando uma mensagem dessa que deveria ser muito comum e prática para você, mas é uma mensagem assim, surreal. Por quê? Porque as pessoas não conseguem falar de assuntos que falam do seu eu, do seu particular, da sua vida particular interior. Seus segredos quais são? Você tem segredos. Que sua esposa não sabe, que seu esposo não sabe, que seus filhos não sabem. E aí? Deus sabe. Quais são os seus segredos?
Hã? Então, o que eu e você precisamos entender e compreendermos, que você estará separado do projeto seu de vida se você não resolver os seus problemas particulares, emocionais com Deus. Quais são os seus problemas particulares, emocionais com Deus? Você sabe? Não sei, pastora. Quantos anos você tem? Quantos anos você está no Evangelho? Você percebia que o Senhor Jesus, no Evangelho que ele pregava às pessoas, ele arrancava o coração delas pela boca? Arrancava o coração. Ele dizia para elas qual era o problema delas. Mulher samaritana, teu negócio não é marido. O seu negócio é alma, você tem sede de alma. O seu negócio não é sexo, minha filha. Você precisa ter a alma preenchida. O jovem rico, tá, você é obediente, obedece. O que você precisa? Você é avarento, você é apegado. Jesus tirava o coração das pessoas pela boca. Só que as pessoas não querem mais esse evangelho que as desnudam, esse evangelho que faz delas uma vida transparente. Analisa todas as evangelizações do Senhor Jesus. Todas elas, Jesus arrancava o coração para a boca. Era declarado. Analisa, qualquer uma que você tiver aí, fala aí. Qualquer uma. Você vai olhar o quê? E ver o Senhor Jesus cuidando do coração. Marta, Marta, você é uma pessoa ansiosa, perturbada, fadigada. Por quê? Você quer mostrar serviço, Marta? Uma coisa é necessária. Isso é soberba de sua parte. Todas as abordagens de Jesus trazia a identificação da alma humana. Só que o que nós queremos fazer? Esconder a nossa alma num saco, num baú, enterrar bem longe e vestir a capa de crente, vestir a cara de crente, e eu canto, você canta, e nós cantamos, e eu prego, você escuta, e aí vai todo mundo para onde? Jesus quer o seu coração. E ele diz que é do coração dos homens que procedem os males. O Senhor quer trabalhar e tratar com o seu coração. O seu coração. Davi se esquece disso. Para com essa bagunça de religião. Para com essa bagunça. Esvazia sua mente de tanta performance, de tanta situação, que você já foi mecanizar. Levanta a mão, baixa a mão, vem para a igreja. Deixar seu carro de domingo, vem sozinho para a igreja. Para com essa bagunça. O que você precisa entender? Que o seu coração tem que estar no altar do Senhor. Tem gente que ele está tão fora do tino que... Quinto, motivações incompatíveis. É engraçado, tanta cegueira, que a pessoa condena o que faz. Condena o que faz. 12:5. Natan chega para ele e diz assim, um homem rico tinha muitas ovelhas e vacas. E veio alguém passear na casa dele, e ele vai e toma uma ovelhinha de um homem que era tão íntima, e ele só tinha ela, e era como uma filha para ele. E ele pega e mata a cordeirinha e faz para o convidado. Que isso, no meu reino, uma injustiça dessa? Como é que pode no meu reino acontecer uma injustiça dessa? Aí fica aquela história, o sujo falando do mal lavado. Você conhece a história do sujo falando do mal lavado? Conhece? Você não conhece, dentro da igreja é o melhor lugar para você conhecer. O maledicente de língua grande, falando do pecado do outro. O sujo falando do mal lavado. O pecado do outro, é do outro. Ele está pecando, é o outro e Deus. E você está cometendo dois pecados, o seu e contra o outro. Então você está em duplicidade de pecado. Julgamento, maledicência. Você sai fora do julgamento. Você sai fora da situação conclusiva e você peca. Falando mal dos outros, do pecado dos outros. O problema da vida dos outros, de quem que é? De quem que é?
é de Deus. Você tem alguma coisa a ver com isso? Eu não tenho. Irmão fulano, você viu lá na internet, falou, ele tem um Deus e tem um Senhor, o problema é dele. O problema não é meu. É ou não é? Hã? Então o que acontece? Você começa a se tornar legalista. Tem aquele ditado, você senta em cima do rabo, macaco senta em cima do rabo, fica olhando o rabo do outro, não é verdade? Por quê? Porque você não gerencia os seus conflitos. Se você gerenciasse o seu conflito, quando você olhasse para o irmão não ama. O irmão, e você fala, senhor, sujeirinha dele é só poeira, a minha está encardido o negócio. Quem gerencia as debilidades não olha para a vida do outro. Você quer ver um crente com conflito não resolvido, que está escondido debaixo do tapete, ele fica assim com o zoião, procurando alguém para ver, alguém para acusar, alguém para condenar. Quem está trabalhando na própria miséria e na própria mazela, ele não fica olhando para a vida de ninguém. É porque o que eu estou vendo, ele não fala isso. Tem gente que fala, não, porque na minha opinião, ele não tem opinião sobre ninguém, ele tem amor para os outros. Ele tem amor, ele tem consideração, ele tem graça, ele tem favor. Não, porque eu vejo a situação, olha aquele irmão, não, ele não está nem aí com a vida de ninguém. Se ele puder ajudar, ele ajuda. Se ele não puder, ele fica de boca fechada. Por quê? Porque ele está gerenciando sua situação. Ele sabe do quanto precisa de Deus. Ele sabe o que precisa ser mudado na vida dele. Agora, por que na igreja existe fofoca? Porque pessoas não gerenciam suas mazelas. Por isso que existe fofoca. As pessoas pegam as suas mazelas, seus conflitos não resolvidos, joga tudo dentro de um baú, né? E esse baú vai explodir uma hora e vai ver a vida dos outros. Motivações incompatíveis, 12:5. Então o furor de Davi, quando ele escuta a parábola, se acendeu em grande maneira contra aquele homem, o homem que pegou uma ovelhinha. Agora é contra ele, hein? E disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Esse homem vai morrer. Esse homem vai morrer, esse homem vai morrer. É isso aí. Você fica olhando para a vida dos outros e não olha para o teu pecado. É isso que o evangelho não consegue entender. É isso que o Senhor Jesus na parábola diz. Eu perdoei 500, você não consegue perdoar 50. Olha o que Jesus te perdoou. Tem gente que ele tem mágoa das pessoas, ele tem raiva das pessoas, ele fica com mágoa, ele fica ressentido. Olha o que Jesus fez para você. Vai olhar o caderno dos seus conflitos não resolvidos. Vai olhar o caderno, vai analisar, vai observar, vai ser consciente das suas misérias, das suas mazelas. Nós temos que ser conscientes. Outra situação, desordem moral. Davi teve uma desordem moral. O que ele acusou, ele fez infinitamente pior. Porque uma ovelha comparada a um ser humano, desordem moral. Você se torna legalista, e aí existem leis só para os outros, para você não. Você está cometendo falhas e erros, só que as suas são menores do que os outros. Você já viu o crente assim? Os erros dele é menor do que os dos outros. Você sabia? Desajuste moral, cuidado com sua desordem moral. Muito cuidado com isso. Último, egocentrismo. Hoje nós vivemos muito essa etapa. Pessoas usando pessoas para os fins e meios que precisam. Pais usando filhos, filhos usando pais, amigos usando amigos, irmãos usando irmãos. As pessoas são interessantes quando elas podem proporcionar alguma coisa. Davi usa Urias para o seu fim. Ele manda Urias para o campo de batalha, ele tenta manipular Urias. Manipulação, e não dá certo, tá? Então ele manda Urias para o campo de batalha para Urias morrer. Você usa as pessoas. É muito comum você olhar pessoas usando pessoas. Isso é pecado. Eu e você devemos amar as pessoas não por aquilo que elas nos oferecem, mas porque é mandamento amar. Eu quero dizer para você, pai, mãe, não estou generalizando, mas daqui para frente, filhos usarão pais. O próprio Jesus disse isso. Já existe, mas vai aumentar cada vez mais.
Pais são interessantes quando dizem sim. Sim, sim, sim. Disse não, já não é um bom pai, já não é uma boa mãe. O egocentrismo tem tomado conta das pessoas. Pessoas egocêntricas, que pensam apenas no seu bem-estar, que pensam apenas em si mesmas. Paulo diz, considere os outros superior a você. Ele está dizendo, considere as necessidades do outro como uma obra a você realizar, uma obra a você sanar, uma obra a você resolver. Se alguém precisa de alguma coisa, eis a obra para você efetuar. O mundo não gira ao seu redor. Isso não é verdade. Isso é uma ilusão de ótica. O que nós precisamos entender é que precisamos de um espinho na carne. São todas as pessoas que ganham um espinho na carne? Não. Por quê? Porque não são todas as pessoas interessantes para Deus. Não são todas as pessoas que recebem da parte de Deus um zelo tamanho como o de Paulo. Eu quero dizer uma coisa para você. Dê graças a Deus quando as coisas não estão bem em algumas áreas. Elas vão te levar para perto de Deus. Dê graças a Deus quando as coisas não estão caminhando como você gosta, como você planejou. Esse é o momento de você dobrar-se diante de Deus e dizer, Senhor, por que o Senhor não está fazendo como eu pedi? Por quê? Olha para mim e vê o que há em mim de errado, o que há em mim que o Senhor não está gostando, porque a sua palavra diz isso, mas não é isso que eu estou vendo. Então eu chego à conclusão que não é o que eu estou pedindo que é segundo a sua vontade, mas sou eu, o pedinte. O que o Senhor quer me ensinar que eu não aprendi até hoje? O que o Senhor quer que eu entenda que eu não entendi até hoje? Quando Paulo ora a Deus para que livrasse ele daquela dor, daquele infortúnio, o Senhor diz assim, não, Paulo, eu não vou te livrar disso não. Por quê? Porque você precisa aprender a conviver com a minha graça. E eu não quero te perder. Os seus desafios, suas contrariedades, suas dificuldades. É uma maneira. Você já viu um casamento que só foi restaurado depois de uma crise terrível? Você já viu pessoas que só depois de uma pequena tragédia que decolou? Existem pessoas que são alvos de Deus. Alvos do amor, do cuidado. Deus não quer que ela prospere de qualquer maneira. Deus quer que ela prospere com qualidade. Deus não quer que ela viva de qualquer jeito. Deus quer que ela viva com qualidade. José é um dos exemplos. Deus não queria que José usasse um trampolim da casa do pai para o segundo lugar no Egito. Não, vamos lá. Vamos para a injustiça. Vamos para a cadeia. Vamos para o esquecimento. Vamos para o perdão. Vamos. Se Davi tivesse um espinho na carne, será que ele não teria pecado? Eu quero dizer uma coisa para você. Você sabe qual é o espinho meu na carne, o maior espinho seu na carne? Não é um problema. É a nossa carne. Todos os dias lutando contra ela, todos os dias tentando matá-la, desmaiá-la, todos os dias. Todos os dias, negando a você mesmo, todos os dias olhando para você, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Todos os dias. Você não precisa de um espinho absurdo como uma enfermidade, uma doença. Você só precisa olhar no espelho. Você só precisa olhar para a sua vida. E você percebe, eu não nisso, não naquilo outro, não, preciso mudar essa história. O que nós precisamos entender, que o cuidado de Deus também é não. O cuidado de Deus também é alguns espinhos na carne.
Se Deus vai construir algo na sua vida, alguns nãos vão ter que ser dito, algumas dificuldades vão ter que acontecer, algumas paralisias vão ter que existir. Deus te paralisa para que você possa retomar a sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero que você olhe para dentro de você mesmo. Sabe aqueles segredos que só você sabe, aquelas dores que só você divide com você mesmo, sabe aquelas frustrações? Suas mazelas, as suas misérias, suas dores, os seus traumas. Deus não é Deus de longe, Ele é Deus de perto. Ele é Deus de dentro de você. Quem sabe você não consegue se ver ainda, porque só o Espírito Santo nos mostra para nós mesmos. Mas quem sabe você pode conseguir se enxergar por meio das suas obras. Hein? Olha para Davi. Na felicidade ele era diligente. Hã? Não, na felicidade ele era omisso, ele era negligente. Na conquista, soberbo. Entenda isso em nome de Jesus. Na força. Usou da força e do poder para matar Urias. Davi era um homem muito sensível. Mas quando o conflito sobe, a consciência não vem. Será que você é consciente do que você tem feito à sua vida? Será que você é consciente do mal que você tem feito à sua vida? Quem sabe aquela situação lá atrás que não ficou resolvida. Quem sabe aquela rejeição do pai, da mãe. Hoje faz com que você precise ser elogiado, precisa ser identificado. Quem sabe a rejeição te trouxe um traço de soberba. O conforto te deixa negligente espiritual. As conquistas te ensoberbecem. E a força que deveria ser usada para o bem é usada para o mal. Deus, Tu falastes conosco. Quais são os conflitos não resolvidos? Seu relacionamento com a sua mãe, com seu pai, que deixou marcas na sua vida de impotência. Sua educação frágil e débil, que deixou você com pendências. Olha para dentro de você. Ouça o Espírito Santo de Deus. Ouça o Espírito Santo de Deus. O Senhor quer ajudar você. O Senhor quer dizer para você, como disse aquela mulher samaritana, o que vai saciar a sua alma não é o prazer e o sexo, não é ter uma pessoa. Ele vai olhar para você e dizer: seu coração é avarento, por mais que você queira me seguir. Como disse para o jovem rico, seu coração é avarento. Ele vai dizer para você, como disse para Jairo: Jairo, esquece que você é um príncipe de sinagoga. Creia somente, tenha fé. Essa fé é muito nova e recente, creia somente. Esquece sua religião, esquece seus talentos. Ele vai dizer para você, como disse para aquela mulher, a mãe da menina endemoniada, a Cirofenícia: os cachorrinhos comem das migalhas que caem na minha mesa. E você vai responder: o pão é dos filhos. E você vai dizer: mas os cachorrinhos comem das migalhas. Humildade. O Senhor conhece o seu coração. Ele conhece o seu coração. A sua insegurança. Sua insegurança. Quando Pedro estava naquela mesa com ele, ele disse: Pedro, você vai me negar. Pedro disse: não, Senhor, eu não vou. Jesus conhecia Pedro, Ele conhece você. Olhe para os seus conflitos não resolvidos.
Pastora, como que eu vou identificar? Olhe para as suas atitudes. Olhe para as suas reações. Sua alma está precisando de você. Sua alma está precisando da sua ótica, dos seus olhos. Por que você se ira facilmente? Olha lá as marcas de violência. Violência verbal do seu pai, da sua mãe, violência física. Por que às vezes você é tão duro? Duro com as pessoas, enrijece com as pessoas. Quanta dureza você passou na sua vida. Porque você é tímido. Quanta debilidade houve na sua história. Olhe para você. Diga: Senhor, eu sou fraco nisso, nisso e nisso. Senhor, existem situações pendentes na minha vida. Abra o seu coração. Abra o seu coração para Deus. Conta a Ele os seus pecados. Conta a Ele as suas falhas. Conta a Ele as suas impossibilidades. Sabe, esse desafio de hoje, ontem foi uma privação. Sabe, essa impossibilidade que você tem, ontem foi uma privação. E o Senhor Jesus não quer mais que você fique frustrado por essa impossibilidade. Ele quer curar a sua privação. Ele quer encher seu coração de alegria, encher seu coração de paz. Você sabe por que Davi não orou a Deus quando estava apenas no sentimento e na cobiça? Porque o conflito emocional dele dominou a mente e a personalidade dele. Ele foi acordar depois de muitos dias, muito tempo. Hoje é dia de Deus despertar você e dizer: você não precisa do sexo para se realizar. Você não precisa ser frustrado, você não precisa. Você não precisa cobiçar, você não precisa ser irado, nervoso. Você não precisa ser soberbo e amargurado. Você não precisa ser sozinho. Homens que sofreram rejeição paterna e materna, como Jacó, que não conseguem idealizar a própria vida. Abra o seu coração. Eu não sei quando você terá outra oportunidade como essa. Abra o seu coração e diga: Deus, a minha insegurança é por falta de um pai, falta de uma mãe. Meu medo, minha timidez, meu temor, minha angústia. Deus, minha violência hoje não é porque eu sou mal, Deus, mas foi a linguagem que eu ouvi, a linguagem que eu recebi. Deus, eu reconheço que às vezes eu sou uma pessoa insuportável, mas Deus, eu era uma criança num lar onde ninguém me via. Deus, eu reconheço que eu sou um sobrevivente. Eu fiz o que pude, mas nesse dia eu quero fazer e receber o que Tu podes para mim. Eu não quero mais que a rejeição, que a dor, que a violência, que o abandono que eu tive, que as privações que eu tive, Deus, continue a se manifestar na minha vida. Eu não quero mais. Eu preciso de Ti, Deus. Eu preciso vencer a minha timidez, eu preciso vencer a minha arrogância, a minha soberba. Eu preciso dar uma chance ao meu coração. Preciso dar uma chance à minha vida. Eu não posso boicotar a minha vida nessa altura do meu campeonato, Senhor. Eu não posso. Por isso eu te confesso hoje as minhas misérias, para não precisar arrepender-me de meus pecados. Se você confessar as misérias suas hoje a Deus, você não precisará amanhã arrepender-se de seus pecados. Confesse as suas misérias. Confesse o quanto você sente falta. Falta. E diz: venha suprir, Senhor. Venha suprir a minha vida. Vem curar meu coração. Vem curar minha alma. E eu olho para Davi e eu digo: que pena, Deus, que pena. Eu não quero que algum dia alguém olhe para mim e diga a mesma coisa. Eu não posso, Deus. Eu não posso mais ter algo na minha alma que trabalhe contra a minha vida.
Eu não posso mais, Deus. Eu não posso mais produzir coisas ruins. Eu não posso mais. Eu preciso que o Senhor me dê um coração novo. Deus conhece os seus segredos. Ele te vê. Ele vê os seus sonhos. Ele vê os seus pensamentos. Confesse a Ele agora. Diga a Ele: me cura, Senhor, me cure. Me cure. Me cure. E que eu não possa mais olhar para a vida dos outros, mas para a minha própria. Deus, que todos os nossos conflitos possam estar diante do Teu altar. Todas as nossas pendências, todas as nossas ausências, todas as nossas privações, todas as nossas faltas possam ser conhecidas, como diz a Tua palavra, diante de Ti. Todas as nossas dores, todos os nossos desamores, todas as nossas carências e debilidades e fraquezas possam estar consagradas diante de Ti. Não queremos olhar para nós, Senhor, e percebermos que podíamos, mas não vamos, não conseguimos. Por favor, Senhor. Sabemos que o Seu Evangelho nos purifica, nos molda, nos transforma. E é isso que nós queremos. Não queremos ser frequentadores de igreja, queremos ser templos do Senhor. Venha habitar em mim. Venha expulsar da minha vida tudo que não condiz a Sua palavra. Venha limpar meu coração, venha limpar minha vida. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser limpo nesta noite. Eu quero sair daqui com um coração transformado, um coração digno da Tua presença. Ó Deus, eu quero perdoar, eu quero amar. Mas primeiro eu preciso me perdoar, eu preciso me amar, Senhor. Se você se trata mal, em nome de Jesus, a partir de hoje, comece a amar-se, comece a se tratar um pouco melhor. Os desafios são para que nós cresçamos, para que se mostre o que há dentro de nós. Mas as decadências e as bancarrotas é a frutificação daquilo que não tratamos no passado. O Evangelho quer tratar você e a mim. Jesus quer cuidar de nós. O zelo de Deus por Paulo, lhe dando um espinho na carne, para que a alma de Paulo não se perdesse pelos desafios que ele enfrentaria. Que as dificuldades e adversidades minhas e suas possam nos nortear com respeito a nós mesmos. Quando você passa por um problema, você acha que Deus está interessado no seu problema ou interessado em você? O seu problema Deus resolve com um olhar. Deus quer resolver o que há dentro de mim e o que há dentro de você.